Muito bem, boa noite. Dá para me ouvir direitinho? O volume tá bom? Muito bem. Daniel, prazer te conhecer. Caso você esteja nos visitando essa noite, por favor, a gente sempre diz, não é da boca para fora, nos dê o privilégio de te conhecer, tá bom? E que a gente possa também se apresentar como igreja. Muito bem. Em nome da nossa amizade, para você que não está visitando, eu espero que você tenha notado que eu não estive aqui nos últimos 2 domingos. Eu tirei férias, na verdade, o que foi muito legal. Espero que as suas férias estejam próximas e espero que elas sejam boas, iguais as minhas foram. Eu queria compartilhar com você um dos passeios que a gente fez. Eu e a Rebeca fomos para o Peru, na cidade de Cusco, mais precisamente. Sim, a gente foi para Machu Picchu, esse tipo de coisa. Mas não é de lá que eu quero falar, tá bom? A gente foi para um lugar chamado Lago Humantay. Não tem muito segredo, tudo lá funciona da mesma forma. Você está na cidade de Cusco e tudo fica longe. Então, você acorda às 4h30 da manhã, entra numa van, passa 3 horas na van, e daí você chega nesse lugar, mais ou menos. Tá bom? A ideia é que você chegue na base dessa montanha de gelo e lá tem um lago. De onde essa foto está até o bendito do lago, são 4 quilômetros de caminhada. É bastante, é razoável, mas também não é nenhuma maratona, certo? O lago fica embaixo desse pico de gelo principal, mas teve uma questão bem importante. Quando a gente decidiu pelo passeio, nós não nos atentamos para as condições desse caminho. E essa foto ela não demonstra o drama total do que foi. Deixa eu te dizer o porquê. Porque a base, quando você começa a caminhar, já está a 4.000 metros de altitude. Tá bom? Sim. Você tem uma distância de 4 quilômetros de distância até o lago. Você tem, desde o começo da caminhada, 65 graus de inclinação, mais ou menos. Então você já começa andando com os pés assim. E tem mais um drama. Um total aí de mais ou menos você faz em 2 horas de caminhada. O que você faria tranquilamente, pelo menos na metade do tempo, com ritmo paulistano. O caminho também tem algumas pedras, não tem nenhuma fonte de água, então se você esqueceu de levar sua garrafinha, ore. A gente já tinha aprendido essa lição, então a garrafinha a gente levou. A questão é que a cada 10, 20 metros, daqui até aqui, não é 10 metros, mas assim, talvez seja. O fato é que depois quando você anda essa distância, você precisa parar. Você precisa parar porque o seu coração, você sente ele pulsando no pescoço. Você cansa muito rápido e você precisa. Eu, por acaso, fui por metas. Então eu decidia que eu ia até ali e quando eu chegasse ali eu ia parar para descansar. Porque se eu só parasse para descansar quando eu estava morrendo, eu não conseguiria chegar até o final. Então o trajeto foi feito em pelo menos 2 horas, foi pelo menos o que me disseram, depois do meu sofrimento. Deixa eu só abrir um negócio aqui. 2 horas de um suplício interminável que eu consegui graças a muita teimosia e o orgulho ferido. Basicamente, quando você chega no topo, você tem essa vista. Esse sou eu, ainda incapaz de respirar pelo nariz. Deixa eu te mostrar a vista um pouquinho melhor, essa Rebeca. Divino. A caminhada não é de Deus, mas a vista um pouco. Mas quando você chega lá em cima, é assim bonito, não tem nenhuma ação humana, era uma espécie de templo inca. Então, eles gostavam desse lugar porque era longe, porque era perto dos deuses, e porque não tem nada lá perto. Não tem nenhuma ação humana. E quando você chega lá, você tem 2 sentimentos. Esse que vocês tiveram, nossa, que bonito. Realmente é um lugar que eu nunca vi, eu só vi no Instagram com filtros. E lá não tem nenhum filtro. São os seus olhos e a água dessa cor, essa montanha de neve em cima. E você tem outro sentimento, que é vim, vi, venci, mas eu não preciso voltar. O chão lá é de pedras, umas pedras desse tamanho. Quando eu cheguei, eu deitei antes de tirar foto. O fato é que não ir lá, não viajar, não visitar, não caminhar, não requer nenhum tipo de esforço. Mas mesmo que você fique de boa na sua casa, você vai ser levado pela vida.
pelas mais diferentes situações e até lugares. Basta chegar alguma mensagem para você no WhatsApp, basta alguém te ligar, que tudo muda ao seu redor. Mesmo que você fique parado, as coisas mudam ao seu redor. A gente é levado por várias correntes, convites, ideias, eventualmente oportunidades e até algumas furadas. Ser cristão é difícil, certo? Quer dizer, é fácil ser amoroso com as pessoas que nos cercam. É simples ser paciente e não estourar com aqueles que insistem em testar os limites da capacidade humana. Eu e você gostamos de pedir perdão para as pessoas quando a gente falha com elas. É fácil acreditar em um Deus que a gente não vê. A não ser que você tenha acabado de ter sido convertido, e por favor continue animado assim, a maioria de nós já percebeu que nem sempre é tão fácil. Às vezes é, porque nem tudo na vida é sofrimento. Mas se não é difícil para você, se não é desafiador, deixa eu falar de mim. Se seguir a Jesus se torna confortável, provavelmente eu não estou seguindo Jesus tão bem. Não porque ele é um perseguidor implacável, que tem o prazer em ser desconfortável, mas porque as palavras dele desafiam. Algumas vezes consolam, outras vezes encorajam, isso é bom, isso é bênção, isso é graça, isso é amor dele por nós. Mas de qualquer maneira é certo dizer que não existe um estágio na minha vida, aqui na Terra, em que as declarações dele, que os ensinos das Escrituras não desafiem, não nos façam questionar o nosso modo de vida. E fazer isso nessa vida, com a nossa rotina, com os nossos desejos, é por vezes como escalar uma montanha. E não é só um mundo contra nós, somos nós mesmos. Substitua os 4.000 metros de altitude por alguma coisa que eu sempre quis, mas que recentemente eu descobri que não é alguma coisa alinhada com Deus. Troque os 60 graus de inclinação por um ambiente de trabalho que é desafiador, que é realmente difícil ser cristão. Todos nós, em algum nível, em diferentes momentos, por vários motivos, enfrentamos barreiras. Certo? E é preciso um esforço imenso para continuar caminhando. E aí aparecem algumas questões importantes. O que te motiva? O que te tira da cama? O que te faz ou permite dormir em paz? Quais são as batalhas que a gente escolhe? Quais são as energias de uma vida inteira lutando contra as correntes da cultura e do meu coração? Quais correntes são justas? Porque algumas coisas a gente pode simplesmente seguir. Quais que você deveria resistir? Quais esforços valem a pena? Talvez alguns de nós conseguissem andar 40 metros sem descansar, outros 4. Mas a gente está tentando ser cristão a vida inteira. Pelo resto das nossas vidas. Então, que tipo de combustível a gente precisa para fazer isso? O que nos faz continuar? No livro de Efésios, no Novo Testamento, Paulo interage com alguns cristãos para discutir e falar dessa nova identidade. Nos 3 primeiros capítulos, ele fala um pouco da missão de Jesus e da decisão de Deus de nos amar e o plano que ele teve por meio da cruz. No capítulo 4 e no capítulo 5, ele é um pouco mais específico. Ele apresenta alguns parâmetros, algumas balizas do que é viver essa nova identidade. Então ele fala como um pai amoroso, um irmão mais velho que orienta irmãos ou filhos para o bem deles. Mas isso é um pouco paradoxal. Porque, tecnicamente, para mim e para você, liberdade não é justamente fazer o que eu quero. Certo? Mas eu quero dizer isso. Essa não é, pelo menos, a versão cristã do que significa liberdade. Fazer o que eu quero arruína a experiência humana. Fazer o que eu quero arruína o mundo. E essa é a nossa realidade de um mundo tão desigual. Então é preciso descobrir o que Deus quer de nós, por onde Ele quer que a gente caminhe, quais são os esforços que Ele quer que a gente faça, quais são as batalhas que Ele quer que a gente escolha, quais são as motivações que Ele deixa para mim e para você. Eu quero que você acompanhe comigo, ligue sua Bíblia, ou acompanhe na tela, Efésios 5, versículo 15 ao 20, tá bom? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos,
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração, ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Ele deixa 3 grandes receitas: ser sábio, conhecer a vontade de Deus e ser cheio do ou pelo Espírito. Percebemos isso no texto? Em 3 pares: seja assim, faça isso, não isso, faça isso, não isso, pense assim, não assim. Sejam cheios pelo Espírito e não pelo vinho. Conseguimos perceber isso no texto? Todo mundo entendeu? A receita do sucesso: ser sábio, conhecer a vontade de Deus e ser cheio, preenchido pelo Espírito. Mas não é tão simples, certo? Como que tudo isso acontece? Como que eu compreendo a vontade de Deus? Como que eu posso ser alguém sábio? Como que eu me permito ser cheio pelo Espírito? Paulo oferece esses 3 pares contrastantes. Talvez tenha passado em branco, mas tem esses 3 pares, que é o que Deus quer nos ensinar essa noite. Que uma pessoa sábia está ligada com a vontade de Deus à medida que é influenciada pelo Espírito. E tem outros 3 comportamentos que sabotam a minha e a sua vida. E perceba, você não precisa ser cristão para perceber quando Paulo diz que bêbados são um problema. Ele está certo e é óbvio. Seja sábio. E aqui é o que é interessante. A maioria de nós, quando pensa em sabedoria, pensa em alguma coisa intelectual. Alguém que tem conhecimento, que detém um saber específico acima ou incomparável com as outras pessoas. Um escritor inteligente, alguém com vários insights. E isso está envolvido no que a Bíblia quer ensinar, em algum nível. Mas a ideia aqui é um pouco mais robusta. Um exemplo disso. Em Êxodo, um livro lá no Antigo Testamento, tem esse texto, eu vou explicar mais ou menos onde ele está inserido. Disse então o Senhor a Moisés, um líder israelita: escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, sabedoria, que é a palavra aí, e plena capacidade artística. O povo de Israel no Antigo Testamento foi liberto da escravidão no Egito, e eles estão ali desenhando um tabernáculo, que foi o que o Paulo citou hoje, que é um templo móvel, que é um lugar que eles se reuniam, encontravam a presença de Deus, e eles iam movendo isso à medida que peregrinavam. Eles saem do Egito, onde eram escravos, estão morando no deserto, e Deus estabelece essa estrutura para morar no meio deles, o que é muito legal. Mas claramente aqui, quando fala de sabedoria, Deus não aumentou o conhecimento deles. Né? Não é essa a discussão, não é essa a bênção que Deus entrega aqui. Eles não têm um QI maior. O que ele está entregando é um conjunto de habilidades. Em outras histórias, é o caso do conhecimento em si, mas aqui não. Sabedoria é trabalhar. Sabedoria é viver. Sabedoria, então, vai além do conhecimento, do saber, do reconhecer. 1, envolve Deus. E 2, a capacidade de realizar as atividades mais mundanas com a bênção e com o poder de Deus. Deixa eu dar um exemplo ainda melhor. Daniel e alguns amigos dele, ainda no Antigo Testamento, também israelitas, são levados cativos, presos em um país estrangeiro porque Israel perdeu. Uma guerra, foi dominada. Muito bem. No meio desse contexto, diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Sabe o que isso quer dizer? Que Daniel aprendeu, e os amigos dele aprenderam coisas técnicas, coisas mundanas, por assim dizer, coisas normais, coisas rotineiras, coisas ordinárias. Porque Deus deu esse conhecimento a eles. Porque eles confiavam em Deus. Sabe o que isso quer dizer precisamente? Que não há nada debaixo do sol, nada que a gente possa inventar ou descobrir que Deus já não seja o Senhor. Que Ele é Deus do Excel, que Ele é Deus do Python, que Ele é Deus do 3D Max, de todas as POS, do Vadmecum, dos macros no VBA, Ele é Deus do tatame. Ser sábio é buscar sabedoria, o reconhecimento de Deus. Reconhecer que Ele participa e tem poder sobre todas as áreas da minha vida.
que Ele deseja me conduzir em cada uma delas por um caminho completamente novo. De que não existe uma divisão entre sagrado e profano, do mundo e da igreja, mas rebeldia e dependência. Faz sentido? Que eu posso ter o melhor network do mundo, que eu posso ter as melhores fontes, um LinkedIn invejável, mas eu sempre confio e converso primeiro e sempre com Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente. Tiago 1,5. A gente está acostumado a conversar com Deus para orar por salvação de pessoas, isso é muito bom. A gente está acostumado a conversar com Ele para agradecer ou pedir alguma coisa, isso é bom porque a gente confia nele. Mas o que talvez nos falte em muitos momentos é orar e pedir a Deus que Ele nos dê destreza nas planilhas, habilidade com os pães, amor com os alunos, porque Ele é Deus dessas coisas também, ou dessas pessoas também. Sabedoria é tanto conhecimento quanto a capacidade de tomar boas decisões, de ter destreza para conduzir a vida a partir de quem Deus é e em quem Ele quer me transformar. O texto continua e traz um resultado dessa sabedoria. Quem é sábio? Aquele que aproveita todas as oportunidades. E isso não é religioso. Não é alguma coisa que você espera ver na Bíblia. Sim, a vida é feita de momentos tensos, de pagar contas. Mas como cristão, parece ser realmente estúpido não aproveitar a vida ao máximo. E isso significa aproveitar a vida ao lado de Deus. De saber que Ele está comigo, de confiar nele. Se eu for sábio, significa que eu tenho entendimento de que todos os dias eu posso tomar decisões que estão mais alinhadas com a vontade, com o segundo par aqui, com a vontade de Deus. Muitos de nós têm a concepção que a vontade de Deus é alguma coisa oculta, que a gente precisa descobrir, como se fosse um ponto no mapa, e eu preciso descobrir como que eu chego lá. Mas o próprio Paulo fala da vontade de Deus como balizas, de que Deus estabelece para mim e para a sua vida. O que muitas vezes a gente encara como ordens frias, na verdade é um ponto de partida para uma vida que vale a pena, uma vida de amor. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A pergunta, muitas vezes, não é qual que é a vontade de Deus. Se é o que eu estou fazendo, dá glória a Ele. A renovação dos meus pensamentos, como Romanos vai dizer, passa por descobrir quais são os mandamentos, as verdades, os princípios que Ele deixou. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A essência da vontade de Deus para mim e para a sua vida é descobrir aquilo que Ele já disse. Que não importa o que eu estou fazendo na vida, o momento que eu estou passando, faça para a glória de Deus. Se é cantar, cante para a glória de Deus. Se é escrever, escreva para a glória de Deus. Essa é a vontade dele. Então, ao invés de enfatizar se eu estou tomando a decisão mais certa, a pergunta é: o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, o que eu tenho feito, glorifica Ele? Se não, então eu não acredito que faça parte da vontade de Deus. É algo contra. E o terceiro contraste, onde eu quero gastar um pouco mais de tempo com vocês aqui. Ele faz uma comparação inesperada. Não fique bêbado, seja cheio pelo ou no Espírito. A ideia é que qualquer uma dessas coisas direciona quem eu sou, o que eu faço e até como eu penso. Existe uma semelhança inesperada entre o álcool e o Espírito. São influências externas. Ou seja, você pode ser alguém sábio, alguém imprudente, por si só. Mas ficar bêbado ou ser influenciado por Espírito significa que tem alguma coisa externa a mim que produz reações internas, reações pessoais. A ideia geral aqui é: não fique bêbado e incapaz de discernir e calcular se o que eu estou fazendo com o meu dia ou com a minha vida agrada a Deus. Na verdade, a discussão é um pouco mais ampla. Nessa nova humanidade que Paulo está falando aqui, ele está colocando um outro parâmetro importante. Existem várias influências, e algumas delas vão te prejudicar.
Álcool e cristianismo, alguma coisa pouco polêmica. Se você vem de uma igreja um pouco mais tradicional, você sabe do que eu estou falando. Mas eu vou dizer apenas isso. Você não vai encontrar na Bíblia inteira qualquer coisa que diga que o consumo por si só é um erro. O que você vai encontrar é o exato oposto. Salmos 105, se não me equivoco agora, diz que a terra produz várias bênçãos. O óleo, o vinho, que alegram o coração. Em outros momentos, ele é presente em celebrações, em momentos felizes. O primeiro milagre de Jesus foi um casamento, que ele transforma a água, não em suco de uva, mas em vinho. No entanto, existem outras passagens, inúmeras passagens, que, embora não proíbam, alertam sobre os abusos do álcool. E essa é uma dessas passagens. Não é coincidência que Paulo fale sobre isso no contexto de ser sábio. Para algumas pessoas, o mesmo hábito de celebrar com gente querida, de celebrar a amizade, pode ser tolice. E é alguma coisa completamente destrutiva por causa da história dessa pessoa, por causa de alcoolismo na família, por causa de temperamento, por causa de um comportamento que é viciante. Se você jogar no Google, rapidamente uma pesquisa, álcool e cérebro, você vai perceber ou descobrir um dos principais efeitos. O álcool afeta o lobo pré-frontal, o mesmo local que amadurece mais rápido em mulheres do que em homens. Lá está a capacidade de tomar cuidado, de pensar em múltiplas consequências das minhas escolhas. Parte do porquê crianças são crianças é porque esse local não foi desenvolvido ainda. É por isso que crianças têm tantas ideias ruins. Certamente já viu no Facebook algum desses posts que a criança está besuntada de manteiga ou de tinta vermelha e a mãe está... É porque faz alguma coisa, mas não sabe o que vai acontecer depois disso, só faz. O álcool afeta justamente a parte do cérebro que me permite tomar decisões sábias e pensar nas consequências das minhas decisões. E você não precisa do Google para descobrir o que o álcool faz. Mas o ponto é esse. Se eu sou cristão, se Jesus assumiu minha vida, eu devo estar atento às influências que me desumanizam, que prejudicam a minha capacidade de discernir a boa vontade de Deus, de ser sábio. Eu não quero gastar muito tempo no que eu vou falar agora, mas talvez é preciso ser dito. Nós somos uma igreja honesta. A gente ensina o que a Bíblia ensina e a gente não proíbe o que a Bíblia não proíbe. Independente se isso incomoda correntes mais tradicionais. Mas é um fato estatístico, que talvez alguns de nós tenham algum problema nessa área. É provável. Seja por nunca perder uma oportunidade de beber, seja por investir recursos demais em alguma coisa assim. Talvez uma sugestão válida seja um tempo de jejum, um tempo de abstinência. Por respeito a Deus, pelo desejo que Ele seja a principal influência da minha vida. Uma pausa. 6, 3 meses, 1 ano, 1 mês. Eu vou dizer para mim mesmo, eu não vou dizer para ninguém, mas por decisão e por devoção a Jesus, eu preciso me certificar de que eu não estou sendo influenciado ou controlado pelo álcool. Talvez isso tenha sido um pouco estranho, eu sei, mas a gente está numa igreja. E não tem por que fingir que nós somos perfeitos. Quando Paulo fala em ser preenchido, cheio pelo Espírito, ele não está dizendo que você precisa recuperar o Espírito que você perdeu. Um pouco antes, ele diz que ele pede, ele ordena, não entristeça o Espírito pelo qual você foi selado. Portanto, se eu fiz uma profissão de fé, se eu sou cristão, se eu me identifico assim, é como se Jesus tivesse colocado as suas mãos em mim, dominado o meu coração, controlado a minha alma e dito, isso é meu. Ele ou ela me pertencem. Eu entristeço, mas eu não perco. Essa é a ideia aqui. Não há nada que você possa fazer que desfaça o que Deus fez. Isso é, se você é um cristão genuíno, isso permanece eternamente. Mas o que eu posso fazer, e que muitas vezes eu tenho feito, é enfraquecer a força do Espírito, é ignorar as transformações que Ele oferece. O alerta de Paulo aqui, o ensino de Deus para mim e para você essa noite é que a gente diminui essa influência,
que a gente atrapalha a obra do Espírito, que é justamente o combustível desse relacionamento que eu tenho com Deus. Eu sei que as mudanças que eu aprendo domingo a domingo valem a pena, porque eu tenho um relacionamento com Ele, porque eu começo a conhecer a vontade dEle. Mas o que significa na prática ser alguém cheio pelo Espírito? E essa é a grande pergunta aqui dessa noite. Deixa eu dar um exemplo. Eu, Daniel, sou uma versão melhor de mim mesmo quando a Rebeca está por perto. Como que eu sei isso? Quando ela viaja a trabalho. Eu volto algumas casas para trás na minha idade. O que normalmente envolve ficar até mais tarde do que eu devia assistindo documentário e jogando PlayStation. E ler a Bíblia, até de madrugada, claro. Eu não sou exatamente um caos na organização. Mas eu também não acredito que eu começar o dia arrumando a cama é uma vitória. Então, eu estou um pouco entre essas duas coisas. Se você acredita nisso, você é livre, somos irmãos em Cristo. Mas talvez 2 ou 3 dias em casa sozinho fique um pouco difícil de transitar sem pisar em alguma coisa. Significa que eu não levo a coleta seletiva que a gente faz lá até o prédio da Rosana, que nos permite levar lá. Ainda que eu realmente acredito nisso como valor de vida, a preguiça vence quando não tem ninguém me perguntando, já levou o lixo na Rosana? Aos poucos, por causa da ausência, algumas coisas simplesmente voltam. O que significa que a presença mantém algumas coisas em ordem. Eu sou obrigado a ser um pouco mais responsável, a ter padrões melhor de sono. E o mesmo vale para ela. Tem algumas coisas que eu tenho certeza que melhoraram desde que eu apareci. Mas o ponto e o ponto todo de Paulo aqui é esse. Olhando para esse relacionamento, olhando para essa convivência, eu fui aprimorado por isso. Eu tenho sido alguém melhor. Não para ser mais bonzinho, mas mais responsável, de acordo também com os princípios de Deus. Agora tem uma questão interessante aqui. Sou eu que estou mudando e crescendo como ser humano, ou é ela que está fazendo isso comigo? Sou eu que decidi e entendi que deveria mudar e fazer essas coisas, não dormir tão tarde, ou eu estou sendo obrigado? Sou eu ou é ela? Essa é a pergunta errada. Ela tem uma grande influência, mas eu permito isso. Algumas vezes ela vai dizer com calma, acho que você não explicou tão bem o exemplo no domingo. Outras vezes, mas por que você falou isso? Mas no final, quem toma a decisão de ficar sob a influência sou eu. Algumas dessas decisões, alguns desses novos hábitos, sou eu que começo. Mas eu não seria motivado se ela não estivesse presente. Faz sentido? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Se não fosse pela presença de Jesus, se não fosse pela graça de Deus, pelo amor do Espírito, nós não nos importaríamos em corrigir aquilo que precisa ser corrigido, de se aproximar de Deus. Nós estaríamos limitados ao que a gente pensa que é ideal, e isso não é bom. A gente precisa estar atento e objetivamente, intencionalmente, decidido a permanecer próximo de Deus. Dessa pessoa que está tentando falar na minha e na sua vida, cuja presença convence da justiça e do juízo, que fala a verdade sobre quem eu sou. Não se embriague, mas seja preenchido, tomado pelo Espírito. Que essa presença mude completamente a sua vida. E ele termina dizendo que isso envolve falar uns com os outros com salmos e hinos. Quando a gente ainda boiava nos cultos, de não entender sempre o que está sendo falado, isso é culpa do pregador também, a gente já entendia as músicas, as orações. Porque talvez seja uma das principais e primeiras formas como Deus fala comigo e com você, por meio do louvor. Adoração não é sobre cantar, mas é ter essa vida próxima com Deus. De olhar para mim e saber se eu estou sendo influenciado por Ele ou não. O verso termina dizendo, um sinal disso é ter um coração grato. De olhar para o dia e agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Deixa eu dar mais um exemplo, caso não tenha ficado claro. Já usei isso de manhã, então você me perdoe. Lá em casa, há muitos anos, faz um tempo, tem essas plantinhas que a gente ganhou num casamento, e elas
muito tempo sobreviveram pela graça de Deus. Só. Eu não sei se você já teve a experiência de plantar a sua comida. Deixa eu te dar um exemplo. Se você decidisse hoje que vai plantar batatas para a sua subsistência, isso envolveria 150 dias e, para ser preciso, 12 passos. Entre escolher a batata, plantar, fazer brotar, preparar o solo, escolher a época certa, escolher o jardim, esse tipo de coisa. Se você quiser batatas com alface, isso demora mais 14 passos e 50 dias. Vamos supor que você entrou nessa aventura de produzir a própria comida. Você prepara o terreno, cuida da planta. A pergunta é, foi você que fez a planta crescer? 150 dias depois, 5 meses depois, muito esforço, você está comendo, você pode sentar e dizer, fui eu que fiz essas batatas crescerem? Fui eu que trouxe a alface à vida? Fui eu que fiz crescer? Fui eu que fiz isso? Não. Eu e você teremos sido apenas o agricultor que ajudou no crescimento disso. Mas como que ela cresceu? Bom, teve o sol, a chuva. Quanto de controle eu tenho sobre isso? Nenhum. Tem as nuvens. Quanto que eu tenho de controle sobre isso? Nada. As condições genéticas, nenhuma influência. Tem um processo de fotossíntese, nenhuma influência. Erva daninha, predadores. Eu não tenho controle nenhum sobre muitos dos fatores que fazem uma planta crescer. Mas o meu papel ainda é essencial. Não fui eu que fiz crescer, mas sou eu que posso dificultar ou facilitar o crescimento. Depois que eu dei esse exemplo, alguns meses atrás aqui na igreja, eu decidi cuidar da planta. Elas estão assim agora. Por que Paulo compara com o álcool? O espírito, a forma que ele age. Porque mesmo que você tenha caído de paraquedas hoje, graças a Deus por isso, por favor, se apresente a gente quer te conhecer, você entende o que ele diz. O que ele está falando é que existe uma influência externa, que existe um Deus que deseja me transformar, que deseja me mudar, que deseja me fazer alguém mais parecido com Jesus. E o meu papel, como alguém responsável por mim mesmo, pela minha alma, é promover um ambiente em que o crescimento espiritual é uma realidade, não uma hipótese. Que a gente tem que ser tornado, se fazer alguém aberto à influência de Jesus, à presença do Espírito na minha e na sua vida. Porque é só assim que a gente cresce. A gente só vai crescer e ser moldado por Deus por meio das leituras diárias das Escrituras. Por mais difícil que às vezes seja. Tanto entender quanto parar para ler. Que a gente só vai crescer e ser transformado por Deus por meio da oração. De realmente parar e orar. Não só porque eu quero pedir alguma coisa ou agradecer, mas porque eu valorizo esse tempo. Que eu só vou crescer porque eu frequento constantemente e faço parte de uma comunidade. Que eu só vou crescer porque eu participo do louvor, porque é uma das formas que Deus mais me ensina. Que eu só vou ser alguém transformado e influenciado pelo Espírito porque eu participo de PGs, pequenos grupos. É porque eu estou em contato e proximidade constante com as coisas de Deus, que o meu coração, que a minha alma e quem eu sou é moldado por Ele. E esse é todo o ponto de Paulo. Eu só sou alguém sábio quando eu estou próximo dele. Eu só sei a vontade de Deus quando eu sei o que Ele já falou, ensinou e escreveu. Eu só sou alguém assim quando eu estou aberto para a presença constante de Deus, para que o Espírito me transforme em alguma coisa que eu nunca vou ser sem Ele. Ou seja, alguém mais parecido com Jesus. Um pastor, Tim Challies, diz assim, o pouco glamouroso hábito da frequência é o que faz muitos dos progressos da vida. Entretanto, somos constantemente tentados a colocar nossa esperança no que é breve e glamouroso. Eu vejo isso no trabalho. Estamos propensos a acreditar que, a não ser que possamos tirar um tempo significativo para trabalhar naquele livro, projeto ou tarefa, não vale a pena. Nós tendemos a superestimar o que podemos fazer em um curto período e subestimar o que podemos fazer em um longo período, trabalhando devagar e com consistência. Eu vejo isso na criação de filhos. Investimos muita esperança em grandes momentos. Finais de semana fora, uma noite especial com as crianças. Mas negligenciamos centenas de noites de simples conversas, enquanto se lava a louça ou da oração antes de ir para a cama. Mas, sobretudo, eu vejo isso no crescimento espiritual.
Somos constantemente tentados a ter mais confiança nos 3 dias de conferência do que no dia a dia de disciplina, a leitura das Escrituras, na oração e no comprometimento semanal em pregar a palavra e na adoração pública. Nós tendemos a superestimar o quanto podemos crescer em um curto período e subestimar o quanto nós iremos crescer em um longo período. O fato é que a maioria dos crescimentos na vida, e o espiritual não é exceção, é medido por centímetros e não quilômetros. O território conquistado por um exército em marcha lenta costuma ser mais seguro do que o conquistado apressadamente. A pergunta não é o quão radicalmente eu tenho mudado. A pergunta é quanto eu tenho sido mudado e moldado ao longo da minha vida. Diante disso, eu tenho 2 perguntas para mim e para a sua reflexão. O que na minha vida não é coerente ou dá glória a Deus? Certamente, o Espírito, Deus, Jesus e os irmãos têm me apontado algumas coisas que eu sei, que pela graça dele, não estão corretas. Qual é a vontade dele para mim nisso? Essa é a parte que eu falo para você, eu não sei o que Deus quer te ensinar exatamente. Mas essa parte que eu digo, eu sei que Deus quer me ensinar, e eu sei que Ele quer te ensinar. Eu sei que Ele tem para mim e para você a transformação. Eu sei o que Ele tem para mim e para você é o amor infinito e imerecido dEle. O quê? Que eu sei que Ele deseja me transformar e me moldar. E segundo, quão constante tem sido a influência de Jesus, de Deus e o Espírito na minha vida. Eu sou alguém que tem valorizado o tempo espiritual. Não só de domingo, isso é bom que a gente esteja junto sempre, mas durante a semana. O quanto eu tenho sido alguém constantemente influenciado por Deus. Não de um tempo específico, não de momentos marcantes, mas de um Deus que é presente. Porque lembre-se, não existe nada debaixo do sol que Ele não seja o Senhor. Não existe nada que a gente possa inventar ou desenvolver que Ele não domine. Que não tem nenhum assunto da minha vida, nenhum relacionamento que eu não possa dizer, Senhor, me ajuda. Que não tem código no Excel que Ele não queira me abençoar. O quão constante o meu coração tem sido em ser alguém influenciado por Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pelas suas santas escrituras que continuam a nos ensinar, Pai. Senhor, por favor, ensina o nosso coração e nos desafia, Deus, a ser atentos, Pai, à presença do Seu Santo Espírito. Nos dá o desejo de estar próximo do Senhor. Nos faz sensíveis à Sua vontade, que a gente possa ter um olhar atento, Senhor, para as nossas escolhas, para os nossos desejos, para as coisas e lugares que a gente tem escolhido estar, Pai, e perceber o que o Senhor quer de nós. Que a gente possa olhar para as situações da nossa vida, para as pessoas e dizer, e se perguntar, isso é para a sua glória, Pai. Nos dê firmeza, força e sabedoria para tomar decisões alinhadas com o seu coração. Mas a nossa oração, Senhor, essa semana é específica, para que o Senhor nos dê o desejo de estar próximo de Ti. Senhor, incomoda o nosso coração quando a gente se afastar. Senhor, incomoda o nosso sono quando a gente perceber que tem estado distante. Nos dá um coração sensível, Pai, de um filho que quer estar próximo do Pai. Nós oramos, Deus, para que o Senhor seja e nos ajude a ser pessoas mais próximas do Senhor. Nos mude, nos molde e nos transforme em filhos e filhas mais parecidas com o Seu Filho Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Agradecemos. Em nome de Jesus.